Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um, e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam, e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O Senhor disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-lhes àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Jesus hoje conta uma parábola. Esta parábola tem a ver com a administração dos dons dele mesmo que ele nos concedeu. Veja que nessa parábola aqui nós temos elementos que Jesus Cristo nos traz para a nossa reflexão, porque ele vai dizer que um homem partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Aqui nós vemos esta realidade da vida do próprio Cristo, que deveria ir aos céus para voltar uma segunda vez, para julgar vivos e mortos. Por isso que Jesus Cristo, naquilo que é a sua obra pascal de paixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus, ele dá à sua igreja todo o poder, toda a autoridade e dá aqueles elementos essenciais da sua presença, os sacramentos, a palavra, o anúncio do Evangelho, a própria igreja como instituição divina, que nós precisamos aprender a administrar. Porque veja só, a esses homens foi dado 100 moedas para que eles pudessem administrar, para que eles pudessem fazer multiplicar aquelas moedas. O primeiro multiplicou 10 vezes, o segundo multiplicou 5 vezes, mas o terceiro ele guardou aquelas 100 moedas num lenço,
e ali não fez nada para que aquelas moedas, aquele dinheiro multiplicasse. Por isso que nós precisamos olhar para a nossa vida e nos perceber dentro desta parábola, porque a todos nós foi dado a graça divina. A graça divina é nos dado em plenitude. E essa graça que é nos dada em plenitude, nós só somos capazes de aproveitar dessa graça na medida da nossa capacidade. Uma graça plena, porque Deus ele não dá uma pequena graça a alguém, uma média, uma grande graça a outro. A graça ela é sempre derramada de forma plena, para que na nossa vida ela possa agir de forma plena. Mas ela só age nessa condição de plenitude quando nós damos abertura para que ela haja no nosso interior. Por isso que cada um de nós abre o nosso interior de forma diferente, porque cada um abre segundo as suas capacidades, segundo o seu aprofundamento espiritual, segundo aquilo que é a sua prática de virtudes, a sua vida de oração e de união com Deus. Cada um experimenta a graça numa plenitude possível, porque cada um de nós estamos num processo e o processo de cada um é diferente do outro. Por isso que nós precisamos cada vez mais nos dedicar a essa administração da graça de Deus na nossa vida, que tudo parte daquilo que é a nossa correspondência de liberdade. Por isso que esse homem que vai ser coroado, ele volta para prestar contas, porque esse Cristo que foi aos céus está junto de Deus, que é coroado como Rei do Universo, ele vem ao nosso encontro, ou no momento da nossa morte para o juízo particular, ou na segunda vinda, que ele vem para julgar vivos e mortos. Ele vem para prestar contas com cada um de nós. E nós precisamos aprender a mostrar e dar a Ele aquilo que é dele, mais a multiplicação daquele que é fruto do nosso trabalho. Porque quem não multiplica é sinal que não adentrou na obra de administração, não adentrou nesse trabalho da vinha, da messe do Senhor. Porque nós só teremos multiplicado alguma coisa na medida em que nós nos dedicamos a esta obra de exercício espiritual e de trabalho e de serviço para a salvação das almas. Por isso que nós precisamos cada vez mais na nossa vida termos essa capacidade de nos abrir interiormente para que a graça possa realizar essa obra em nós. Mas cada um se abre numa medida. Mas para que essa abertura exista, nós precisamos nos dedicar. Nós precisamos corresponder com a nossa liberdade. Nós precisamos dar esse passo de liberdade para que assim a obra de Deus aconteça na nossa vida. E assim nós possamos realmente, no fim, ter aquilo que são os frutos do nosso trabalho para oferecer a Cristo, para oferecer para as almas, para oferecer para a obra de salvação. E quanto mais assim nós buscarmos viver, mais nós seremos capazes de manifestar a presença de Deus através da nossa administração, através do nosso serviço, da nossa generosidade, da nossa dedicação em servir ao Senhor e multiplicar a graça que nós recebemos da parte do próprio Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.